O Rui não é uma pessoa desconhecida, muito pelo contrário, aqui no Entroncamento. No entanto, para quem não o conhece, ou mesmo para quem o conhece, pedi-lhe que fizesse uma breve apresentação de quem é o Rui e de quem é e do que é esta candidatura. Pois, realmente eu já sou da terceira ou quarta geração da minha família a nascer aqui no Entroncamento e tenho muito orgulho nessa situação. Aliás, este espaço onde nós estamos agora, que é a sede da nossa campanha, era a casa dos meus pais e, portanto, vivi aqui durante muito tempo. Portanto, posso dizer até que nesta entrevista até parece que estou em casa, mas realmente tenho uma familiaridade muito grande com o Entroncamento. Nos meus tempos de criança e de jovem era aqui, nestes arredores e nestes olivais que brincava com os meus amigos e que me entretinha nos meus tempos livres e, portanto, tenho aqui raízes profundas, isto para dizer que tenho raízes profundas no Entroncamento. Passei por muitas associações, nomeadamente desportivas, e isso moldou inclusivamente até a minha atividade profissional futura. E em função dessa atividade profissional, acabei por sair do Entroncamento. Tive alguns tempos fora, se bem que regressava com alguma regularidade ao Entroncamento para visitar os meus pais, e aqui assim há uma década, mais de uma década, regressei novamente ao Entroncamento e encontrei um Entroncamento muito diferente, com algumas coisas melhores e outras nem tanto. E, portanto, eu tenho boas recordações dos tempos que passei aqui assim. Tive tempos significativos na minha juventude que me moldaram em termos de personalidade, em termos de maneira de ser. Tenho aqui um grupo de amigos de quem desfruto bastante a sua companhia e, portanto, tenho boas recordações desses momentos. E tive pena de ver o Entroncamento, encontrar o Entroncamento como encontrei. Foi isso que me levou a avançar para a política e tentar ter um projeto interessante. Não vou dizer de voltar a trazer o Entroncamento àquilo que era, porque isso é impossível, mas um projeto de futuro, com tudo aquilo que o futuro nos traz, que é a esperança de podermos ter situações melhores para a nossa vida e para a nossa qualidade de vida. Nas últimas eleições, quase foi eleito, ou seja, foi taco a taco com o Partido Socialista. Quais é que são as suas ambições para este ano? Bom, as minhas ambições para este ano é ultrapassar essa diferença que não nos permitiu ganhar as eleições. Foi praticamente um empate técnico que nós obtivemos aqui há 4 anos atrás e, portanto, espero que com estes 4 anos que passei no Executivo Municipal e que a minha equipa passou no Executivo Municipal, deu-nos um conjunto de conhecimentos, deu-nos experiência, deu-nos o contacto com os dossiês mais importantes do Entroncamento e, portanto, nós sentimos que estamos mais bem preparados agora do que estávamos há 4 anos. Estamos com muita confiança para estas eleições, porque elas são decisivas para os próximos anos, para o nosso Conselho e também para os conselhos de muitos países do país. Estas eleições são muito decisivas. Até porque há 4 anos atrás nós tínhamos uma situação e 4 anos depois temos uma situação diferente, com com desafios difíceis para ultrapassar, e foi em função disso, em função desses desafios que nós este ano decidimos não centrar toda a nossa candidatura e todo o nosso projeto numa pessoa, personalizar este projeto, se bem que tem que haver um líder, tem que haver uma direção, mas nós apostamos sobretudo numa equipa para enfrentar os desafios que se colocam hoje ao Entroncamento. Desafios que são muitos, muitas pessoas conhecem, são conhecidos, diria eu mesmo, da generalidade das pessoas do nosso Conselho. Portanto, fomos convidar pessoas com experiência de vida, pessoas com capacidade, pessoas já com provas dadas, que aproveitaram as oportunidades que tiveram ao longo da sua vida e que nos dão garantia de que podemos vir a fazer um bom trabalho. E, portanto, eu queria salientar, relativamente à situação de há 4 anos atrás, uma melhor preparação, uma renovação também dos elementos que compõem as nossas listas e pessoas também com experiência na questão da gestão, digamos assim, de um território, de uma organização. E temos também um conjunto apesar da nossa candidatura ser uma coligação entre o PSD
e o CDS, temos também muitos elementos independentes na nossa candidatura que manifestaram espontaneamente o desejo de participar e de se juntar a nós, precisamente porque querem contribuir para melhorar o nosso concelho. Nomeadamente ao nível empresarial. Nomeadamente ao nível empresarial. Que é algo que não costumamos ver muito, mas que nesta campanha, nestas eleições, estamos a ver por parte da coligação Viver o Entroncamento, mas também por parte de outra candidatura, mas essa questão empresarial presente. Sim, a questão empresarial é presente e eu até generalizava a questão do empresarial para a questão da economia, não é? Porque um concelho também precisa ter uma economia saudável, precisa ter uma economia forte, uma economia desenvolvida, para poder realmente criar condições de bem-estar e de qualidade de vida para o seu território e, sobretudo, para as pessoas que estão no seu território, porque uma economia bem desenvolvida é sinal de emprego, é sinal de que existe capacidade e possibilidade das pessoas tirarem remuneração do seu trabalho. Mas nós no entroncamento confrontamos com algumas dificuldades, porque temos um concelho pequeno, é um concelho tradicionalmente associado à indústria ferroviária, à ferrovia, às atividades ferroviárias. Também fomos um polo comercial com algum significado, não só no Médio Tejo, mas no distrito de Santarém, e esta rua onde se encontra a nossa sede era exemplo precisamente dessa situação, a rua Luís Falcão de Sommer, a rua Calçado, ou a rua Pedonal, como também é conhecida, que era realmente um centro comercial fervilhante, aqui assim há uns anos atrás. É evidente que as situações sociais e económicas modificaram-se, tivemos algumas crises, portanto isso cortou um pouco aqui assim esta atividade, mas nós queremos recuperar um pouco essa situação e aí a Câmara tem que fazer os seus investimentos, tem que renovar toda esta zona central do entroncamento, torná-la mais atrativa, torná-la mais adequada à atividade comercial, para atrair as pessoas. E, portanto, a Câmara terá que fazer aí também o seu investimento para voltar a trazer esta atividade comercial. Mas, para além disso, nós queremos também recuperar aquilo que é a atividade tradicional do concelho a nível da indústria ferroviária e trazer também para o concelho recuperar aquilo que foram as atividades que foram localizadas ou deslocalizadas daqui para Guifões, queremos novamente trazer para aqui e queremos acrescentar um patamar, queremos acrescentar aqui aquilo que nós consideramos que casava bem com a atividade ferroviária que temos aqui, que é a parte associada à economia do conhecimento, ou seja, criar aqui também, à volta desta atividade ferroviária e da ferrovia, criar um polo tecnológico, como nós já tivemos com a questão da licenciatura em mecatrónica, não é? Criar aqui um polo tecnológico que, sim senhora, se pudesse transformar num conjunto de iniciativas empresariais ligadas à ferrovia e criar aqui um nicho, criar aqui um núcleo de serviços complementares à ferrovia, não é? Portanto, eu acho que nós temos condições para isso, temos histórico associado a esse tipo de atividades e, portanto, acho que com isso também renovávamos um pouco aquilo que é o tecido social do nosso concelho e acho que estaríamos no caminho certo para dar aqui assim uma outra alavancagem às questões da economia, entre muitos outros aspectos que temos no nosso programa. Essa questão da mecatrónica envolve quadros superiores e não só, mas e o entroncamento nesses índices a nível nacional está no topo da lista, mas eu queria lhe fazer esta pergunta que tem que ver com a questão da habitação. E quando há pouco falou sobre as mudanças que existiram nos últimos anos no entroncamento, foram transversais a toda a sociedade, ao mundo até, com uma pandemia, com todas as transformações que vieram daí. A questão da habitação, o entroncamento
teve algum crescimento ao nível da habitação acessível nos últimos anos, mas houve uma parte que não foi levada a cabo, não foi em frente. Eu gostava que explicasse às pessoas porque é que não foi em frente, até porque foi, entre aspas, uma votação do Rio Madeira e do PSD contra essa decisão, e se prevê reformular essa questão e voltar a pôr outra vez na agenda para a nova legislatura. Eu agradeço que me faça essa pergunta, porque realmente há ideias contrárias e até ambíguas e confusas sobre aquilo que foi a nossa participação na questão da habitação social, de custos controlados, e portanto, e depois na habitação de renda apoiada. Nós vimos obrigados a tomar a atitude que tomamos porque o PS não quis acolher as nossas propostas. E quais eram as nossas propostas e quais continuam a ser as nossas propostas? Nós preferimos habitação reabilitada, preferimos reabilitar a habitação pública que existe no nosso concelho a construir habitação nova. Porquê? Porque quando é que nós vamos ter outra vez recursos financeiros para fazer a reabilitação da habitação que é preciso recuperar no entroncamento e que se está a desvalorizar, que se está inclusivamente a degradar? Quando é que nós vamos ter recursos financeiros para fazer isso? Porque é que, em vez de fazermos habitação nova, não recuperamos a habitação pública que existe, damos-lhe o mesmo destino e lavamos a cara ao entroncamento? Porque nós, de certa forma, já estamos um pouco insensibilizados, por exemplo, com as nossas entradas no concelho. As nossas entradas no concelho não são dignas de um concelho como o entroncamento, seja a entrada que for, e portanto, nós já não nos preocupamos com isso, já passamos ali tantas vezes que já não damos atenção a isso, e passa-se a mesma coisa com o edificado público que se encontra a degradar. Nós já não ligamos a isso, e é pena porque são edifícios que têm alguma tradição. Nós não temos muito património no nosso concelho, porque somos um concelho relativamente recente, e, portanto, nós preferimos a reabilitação à construção de novas habitações. E há outra coisa que nós também preferimos. Nós preferimos que a habitação seja para as pessoas do concelho. Não vamos construir habitação para pessoas que podem vir de fora para o nosso concelho. Nós não temos nada contra as pessoas que vêm de fora para o concelho à procura de habitação. A verdade é que nós estamos neste momento num concelho que atingiu uma capacidade de acolher pessoas já que se encontra no limite, e portanto nós não podemos estar a construir habitação sem depois ter outras estruturas. Por exemplo, a questão da limpeza do nosso concelho, e nós vemos isso todos os dias. Nós não podemos estar a construir habitação para vir mais famílias, porque depois não tem lugar para pôr os filhos nas escolas. Nós não podemos estar a construir habitação, porque depois não nos podemos dar assistência médica às pessoas que nos procuram. E, portanto, a nossa prioridade vai para a reabilitação e orientar as habitações públicas, conficantes públicas, para as pessoas do concelho, porque essas são a nossa principal preocupação. É que a habitação que existe hoje em dia, a possibilidade de concorrer à habitação hoje em dia, permite qualquer pessoa em Portugal concorrer a essas habitações aqui no entroncamento, qualquer pessoa de um país europeu concorre a essas habitações e qualquer estrangeiro com autorização de permanência e residência concorre aqui às habitações no entroncamento. É claro que as pessoas do entroncamento também vão concorrer e algumas vão ficar com a habitação, porque a habitação depois é sorteada, não é? Mas eu quero é que as habitações sejam predominantemente para as pessoas do entroncamento. Eu tenho que me preocupar e como é que se faz isso? Com esta situação. E quais é que são os poderes que a autarquia tem para fazer isso? O que nós podemos fazer é recorrer àquilo que existe nas políticas nacionais de habitação, a nova geração das políticas de habitação, em que se contempla a constituição de cooperativas e atribuir as habitações a essas cooperativas. Ou seja, se eu fizer uma cooperativa em que os cooperantes são aqui do entroncamento, eu consigo, de alguma maneira,
garantir que as habitações são para essas pessoas, não é? E, portanto, essa é outra das nossas propostas, é que se faça aqui no entroncamento cooperativas, eventualmente até algumas com jovens, não é? Não só jovens, mas cooperativas com jovens também, interessados em residir no entroncamento, interessados em constituir família no entroncamento, em viver e trabalhar aqui no entroncamento. E, portanto, essa é uma das nossas propostas. E a questão cooperativa, a habitação cooperativa, é uma questão que tem muita tradição no nosso país, tem muita tradição até no entroncamento, e nós temos aqui exemplos dessa situação, e eu até posso referir o meu exemplo pessoal e da minha família. A casa dos meus pais foi construída através de uma cooperativa, e, portanto, nós temos muita tradição no sistema cooperativo. Qual é a vantagem? A vantagem é que o Estado ou o município cede os terrenos, financia a construção das habitações, e os cooperantes, aquilo que vão fazer é amortizar a habitação ao longo do tempo, e ao final desse tempo a habitação fica na sua posse. Ou seja, o dinheiro que o Estado investiu nestas habitações é devolvido pelos cooperantes. Permite o quê? Permite que o Estado, o município, invista novamente em outras habitações, com a vantagem de que tudo aquilo que é manutenção e recuperação das habitações fica a cabo dos próprios proprietários, ao contrário desta habitação que se queria construir, em que a manutenção fica sempre responsabilidade do município. Durante X anos? Não, então a habitação é sempre do município. A habitação é cedida às pessoas que vão ocupar o espaço. Essas pessoas saem da habitação, é cedida a outra, mas a manutenção é sempre responsabilidade do município. Portanto, no caso da habitação, como o PS queria fazer aqui assim no entroncamento. O sistema cooperativo não. O sistema cooperativo são os próprios cooperantes que depois vão fazer a manutenção e conservação das habitações. E esses investimentos fazem parte ou estão incluídos no plano de recuperação de Portugal 2030, não é? E estavam incluídos inclusivamente no PRR, não é? Plano de recuperação e resiliência. Sim. No plano de recuperação e resiliência. Aliás, deixe-me dizer, que eu esqueci-me de referir ainda há bocado, o plano, a nova geração de políticas de habitação, e depois o primeiro direito, aquilo que vê como prioridade, no que diz respeito à habitação, é a reabilitação, nem sequer é a construção de novas habitações. E prevê também a questão das cooperativas. Portanto, isso está... Tem uma coisa que, por exemplo, e peço desculpa interromper, que é uma coisa, por exemplo, damos o exemplo da Barquinha. A Barquinha conseguiu, no seu centro histórico, pegar nessa questão da reabilitação e renovar completamente Exatamente. Portanto, era isso que tinha em mente para... Exatamente. É renovar, reabilitar aquilo que é o nosso património público de habitação, para lavar a cara ao entroncamento. Agora vou construir novas habitações e o que é que eu faço às antigas? Não faz muito sentido. E ainda há uma outra coisa, é que está incluído na estratégia local da habitação e que não foi concretizado, que é a reabilitação das habitações próprias e permanentes de várias pessoas que são proprietárias dessas pessoas e que vivem lá, mas que não têm recursos para recuperar as habitações. Okay. E esse era outro aspecto que se devia fazer. Essa questão da reabilitação também influi na questão arquitetónica e de ordenamento da cidade, porque nós, até aqui nesta rua, na Rua Falcão de Somar, nós vemos um prédio de terra, uma casa de terra, vemos logo a seguir um prédio com 3 andares, logo a seguir vemos um lote vazio, logo a seguir vemos uma confusão tremenda a nível arquitetónico. Esse reordenamento, essa reabilitação também pode ajudar a fazer com que a cidade tenha melhores, digamos assim, desenhos. Pode ser, senhor, e deve. Até porque nós, quando estamos a falar nesse assunto que agora referiu, estamos a falar de planeamento. E nós precisamos de fazer o planeamento urbanístico para o nosso concelho e até um planeamento mais alargado. E aí, o Plano Diretor Municipal, o PDM, é um instrumento fundamental para planear, para ordenar o nosso território.
E o nosso PDM, o último, demorou 24 anos a ser revisto. E foi aprovado agora há pouco tempo. Foi aprovado há uns meses atrás. E, portanto, isso é o reflexo dessa situação que estava a referir, essa falta de harmonia, não é? Que nós conseguimos ver aqui assim em várias zonas do nosso concelho, as tais borbulhas que nós vemos aqui, é realmente falta de uma adequação do PDM ou de um atraso da revisão do PDM. Nós não podemos estar 24 anos, 2 décadas e meia aqui à espera de um PDM. Portanto, isso é fundamental para o nosso concelho. E depois há outra coisa que é fundamental, no que diz respeito à habitação, é a Carta Municipal da Habitação. Nós realmente temos uma estratégia local da habitação e ela não podia deixar de ser feita para nós podermos receber o financiamento para os vários projetos de habitação. Mas a Carta Municipal de Habitação é um instrumento mais adequado do nosso ponto de vista, porque em tempo real eu consigo perceber quais é que são as questões, a situação, a radiografia da habitação no nosso concelho. Porquê? Porque assenta num sistema de informação, um sistema de informação georreferenciado, até se pode fazer a ligação ao sistema de informação geográfico que nós temos no nosso município, e é um instrumento em que eu consigo perceber quais é que são os edifícios devolutos, quais é que são os edifícios devolutos e deteriorados, quais é que são as zonas que precisam de... É mais versátil, então. É mais versátil e é como assenta numa plataforma digital, com dados e com informação. Se for atualizado constantemente, eu tenho ali assim, em tempo real, aquilo que é a situação do concelho e posso tomar decisões em conformidade com essa situação. Agora, uma estratégia local de habitação, por muito boa que possa ser, essa estratégia é um documento que, quando eu quiser fazer outra, tenho que novamente fazer todos os procedimentos, não é? E, portanto, nós queremos ter uma carta municipal de habitação, porque esse é que é o instrumento adequado para podermos decidir em conformidade com os aspectos da habitação. É evidente que está ligado ao PDM, e, portanto, nós no PDM foi um dos projetos, nestes 4 anos de mandato, para o qual nós trabalhamos mais. A revisão do PDM levou-nos alguns meses de revisão, levou-nos alguns meses de preparação, envolvemos muitas pessoas neste projeto, fizemos um dossiê com várias dezenas de páginas e quando apresentámos as nossas propostas, elas não foram consideradas pela parte socialista deste Executivo Municipal, com a justificação de que a Comissão de Acompanhamento já tinha sido extinta e, portanto, não podia apreciar as nossas propostas. Ora, isto não devia acontecer, então nós estivemos a trabalhar meses e meses para aquela proposta, porque o PDM é um documento fundamental para o planeamento, para a organização, para o controle, para a avaliação daquilo que se passa no Concelho e depois dizem-nos que afinal a Comissão de Avaliação já foi extinta. E por isso, uma das nossas propostas, se formos Câmara, se ganharmos as eleições, é iniciar de imediato, se a legislação o permitir, a revisão do PDM, precisamente para corrigir aspectos que nós achamos que não estão conformes. Falou em vários aspectos, em várias questões, mas disse aí uma palavra que é harmonização. E eu acho que isso é a ponte perfeita para falarmos sobre imigração e falarmos sobre algo que preocupa os entroncamentenses, preocupa imigrantes, preocupa políticos, preocupa toda a gente. De que forma é que a sua candidatura pensa harmonizar o espaço público, esta percepção, esta percepção, este desconforto, percepção de insegurança, eventualmente de insegurança, não estou aqui a dizer que existe, estou também a perguntar isso, de que forma é que o PSD, CDS-PP, a Aliança Viva o Entroncamento, planeia ajudar a que esta harmonização seja feita? Esta questão da imigração é um aspecto novo, diria assim, nas condições atuais, é um aspecto novo nas condições que nós temos hoje, porque nós sempre tivemos aqui assim a imigração, pessoas vindas do Brasil, pessoas vindas da Ucrânia e de países do leste, algumas pessoas vindas também realmente dos países africanos mais próximos de nós, mas nunca tivemos com esta, eu diria, pressão que temos neste momento. E eu queria dizer que há uma responsabilidade a nível do Governo por esta situação. E, portanto, tudo aquilo que nós fizermos
tem que ser coordenado com aquilo que são as políticas nacionais para a imigração, e por essa razão nós já fizemos uma reunião com o Presidente da AIMA, foi logo uma das primeiras reuniões que fizemos, para perceber o que é que a AIMA pensa, o que é que vai fazer sobre a questão da imigração, e depois adequar aqui assim no nosso Conselho as nossas políticas, as nossas estratégias a esta situação, até porque há uma estratégia nacional de imigração que foi definida pelo Governo, e essa estratégia nacional de imigração é implementada nos concelhos pelos municípios, e os municípios têm os planos municipais de migrantes para o fazerem, que estão perfeitamente estabelecidos os procedimentos, os passos que são dados, para precisamente adequar uma estratégia nacional com uma estratégia local. Inclusivamente o Governo, que faz parte da mesma cor política da candidatura do Rui, tentou há pouco tempo, fez uma primeira tentativa, digamos assim, para regular a imigração, que foi chumbada pelo Tribunal Constitucional. É isso que está a referir também. Estou-me a referir também a tudo aquilo que tem que ser feito a nível local, mas também a nível nacional, para nós podermos regular a imigração e dar dignidade, e não é só às pessoas que são recém-chegados aqui assim ao nosso Conselho, é para dar dignidade a toda a gente, aos que já cá estão também, porque isto tem que ter aqui justiça social, mas a justiça social tem que ser para todos. E a mesma coisa na habitação pública. Mas desses planos municipais dos migrantes, nós temos 308 concelhos a nível nacional, só cerca de 3 dezenas, 30 é que implementaram esses planos. E, portanto, não há estratégia que resista para a imigração com este tipo de comportamentos, não é? Portanto, aí temos que ter uma solução integrada, uma solução integrada. Agora, também lhe digo uma coisa, também não há plano municipal que resista à quantidade de pessoas que nós estamos a receber. Nós temos que ter aqui alguma coordenação, algum controle sobre esta questão da imigração, porque senão isto não é para ninguém. E a imigração cria-nos pressão nos serviços públicos. Eu percebo que as pessoas querem melhores qualidades de vida, melhor qualidade de vida, segurança, educação, saúde, e é por isso que nos procuram. E também por emprego, não é? E é por isso que nos procuram. Mas ao nível do emprego, o Conselho de Entroncamento é um dos conselhos que a nível nacional tem mais inscritos nos centros de emprego. Portanto, nós não temos muito emprego para oferecer. O emprego é eventualmente aqui nos concelhos à volta, ou utilizando o comboio, os meios de transporte. E o passo a 20 euros veio também acentuar essa vinda de pessoas para o entroncamento. Sim, veio acentuar essa vinda de pessoas para o entroncamento, mas também veio acentuar para qualquer outro local do país, porque as pessoas podem ir para qualquer outro local do país, não é? E, portanto, nós precisamos de controlar este acesso ao nosso concelho, porque já não temos espaço para mais crianças nas escolas, na saúde temos uma pressão grande, noutros serviços públicos. A limpeza é um exemplo dessa pressão que existe sobre serviços públicos, não é? E, portanto, temos que controlar de alguma forma esta situação. Muito bem. Rui, há uma grande obra, e cada vez são menos as grandes obras, cada vez vai ser menos possível ter grandes obras, até porque os fundos comunitários agora prevêem uma interconectividade, seja entre concelhos, seja entre territórios, municípios, seja lá o que for. Um município sozinho, um concelho de município, não consegue fazer uma grande obra com fundos comunitários, mas nós temos aqui uma nova centralidade, e quando não me estão a ver em câmara, mas eu estou a fazer entre aspas porque é uma frase do Executivo atual. Sei que teve o Rui e o seu Executivo tiveram mão em muitas das valências, ou em algumas das valências que vão a surgir. Quer-me falar um pouco sobre isso e sobre a importância da biblioteca também para o Quero, porque eu acho importante a existência de uma nova centralidade, até pelo local onde é, em frente ao Museu Nacional Ferroviário, que é um edifício com uma arquitetura muito importante e que faz parte do nosso património, até do património nacional, e aquele espaço à frente do museu não dignificava em nada toda aquela zona ali assim. É um parque de estacionamento.
rudimentar, digamos Exatamente, aquilo estava abandonado, para quem não sabe, enfim, era uma coisa completamente ruínas. Ao fim e ao cabo, falando como as coisas são, estavam em ruínas, e portanto não dignificava o museu. O que nós não concordamos é que se faça ali assim uma biblioteca com um conceito ultrapassado. E essa foi a nossa luta. Nós nem estamos contra a questão da biblioteca, porque achamos que uma biblioteca é um aspecto importante para a questão da cultura e para quem não tem acesso pessoalmente, de forma privada, à cultura, a conhecimento, a informação. E, portanto, isso democratiza o acesso ao conhecimento, à informação e à cultura. Agora, não podemos aceitar que seja um edifício já com um conceito ultrapassado. Nós vamos fazer um edifício, uma grande obra, como a referiu, e as grandes obras são para um ciclo de vida prolongado, 40 anos, 50 anos. Eu não vou fazer uma biblioteca para uma, duas gerações, vou fazer a biblioteca para daqui a 10 anos. Não, esta biblioteca, com este investimento, com estes recursos que estamos ali assim a colocar e que vamos colocar ainda mais para o seu funcionamento e manutenção, tem que ter um período de vida útil de 50 anos. Então, se eu estou a fazer uma biblioteca agora, com um conceito ultrapassado, daqui a 10 anos, já nem vou dizer 50, 10 anos, 15 anos, ainda está mais ultrapassado. E essa foi a nossa questão. E nós sugerimos que a biblioteca tivesse um conjunto de outras valências, tivesse um conjunto de outras funcionalidades, mais modernas, mais recentes. Ao nível da multimédia, ao nível da multimédia, projeções imersivas, que permitisse fazer projeções imersivas com espetáculos de música, que tivesse um espaço onde fosse possível desenvolver essas projeções, tivesse um espaço para DJs poderem lá fazer e os jovens hoje gostam muito disso, tivesse um espaço de multimédia, um espaço para a robótica, um espaço de impressão 3D e até para aspectos oficinais, trabalhos oficinais. Ao fim e ao cabo era um pouco a nossa proposta da Casa da Cultura, das Artes e dos Ofícios, que é aquilo que nós achamos que agora é a realidade das bibliotecas. Enquadrava também, englobava também aquilo que são os aspectos tradicionais de uma biblioteca, se bem que os aspectos tradicionais de uma biblioteca vão começar a ser ultrapassados, mas nós agora temos acesso aos livros e a revistas e a periódicos de forma digital, não é? E, portanto, queríamos dar ali assim uma cara nova para os jovens se sentirem atraídos por aquele espaço, não é? Portanto, e essa foi a nossa luta, digamos assim, a nossa guerra com o Executivo. Não, numa primeira fase, não votámos favoravelmente a esse espaço. Isso criou aqui alguma estupefacção e admiração em algumas pessoas, mas nós não estávamos contra a biblioteca. Nós queríamos era que a biblioteca fosse um edifício de futuro e que não se gastasse ali o dinheiro que se ia gastar e depois, passados uns anos, não iria ser. Mas era exatamente esse ponto a que eu queria chegar, é que realmente a percepção que as pessoas tiveram na altura, apesar de a comunicação social ter feito o seu trabalho e ter explicado, a questão é que o projeto andou para a frente, andou para trás, estagnou, depois recomeçou e a culpa era do PSD, quando no fundo era essa questão que queria uma biblioteca e que aparentemente o entroncamento vai ter, com um investimento de 4,5 milhões de euros, se não me engano, para o entroncamento. Era essa questão que eu também gostava de referir. Sim, nós como referi logo no início e como referiu também, nós tivemos um empate técnico na votação nas últimas eleições em 2001, portanto, nós também, a população do nosso concelho também nos deu aqui assim confiança para nós avançarmos com o nosso programa e, portanto, sentimos essa legitimidade. Sentimos essa legitimidade. Nessas condições, nós, quando tivemos a oportunidade de avançar com propostas que tínhamos, avançamos. O PS nem sempre esteve disponível, mas a verdade é que nas questões onde nós pudemos negociar, digamos assim, as nossas propostas, as propostas do PS, nós conseguimos também levar avante os nossos projetos. E eu quero referir aqui que a Casa da Cultura, das Artes e dos Ofícios era uma das nossas propostas da campanha eleitoral e nós conseguimos avançar com essa situação, apesar de toda esta oposição. E referiu que a percepção das pessoas foi que nós estávamos contra. E eu até posso dizer que a percepção das pessoas em relação
alguns aspectos, é que nós estivemos contra muito mais situações. Isso não corresponde à verdade, nomeadamente relativamente à habitação, porque nós também chumbámos as primeiras fases da habitação social. Porquê? Porque não concordávamos com a forma como foi feito. Mas depois, negociando ou conversando com os elementos do PS, do Executivo Municipal, chegámos a um acordo. A biblioteca foi a mesma coisa e houve outros projetos que foram a mesma coisa. E, portanto, nós estivemos sempre numa postura de colaboração, estivemos sempre numa postura positiva. Nós, alguns projetos e algumas iniciativas, nós estávamos contra esses projetos, mas criticávamos, mas apresentávamos soluções. Muitas vezes o PS preferiu não avançar com nada, a retirar as propostas e a melhorar para englobar as nossas propostas também, para valorizar melhor todo esse tipo de iniciativa. É uma curiosidade que a comunidade tem. Numa opinião pessoal, se é permitido a um jornalista fazê-lo, mas creio que neste caso acho que posso fazer, é transversal a todos os concelhos, até a nível nacional. Há pouca participação cívica e as pessoas interessam-se pouco sobre, gostam de falar, mas interessam-se pouco sobre o que realmente acontece. Mas gostava que o Rui descrevesse como é que foram estes anos de convivência com um executivo do Partido Socialista, para o qual teve uma percentagem de diferença mínima. Portanto, estamos a falar de 32,45% para o PS e 31,71% para o PSD. E como é que foi essa convivência? Eu nunca estive ligado à política. A primeira vez que me envolvi em questões políticas foi há 4 anos atrás. Eventualmente, há 4 anos e meio, quando decidi realmente aceitar o convite que me foi feito como independente para encabeçar a lista do PSD. Portanto, eu vinha de um outro ambiente onde realmente havia questões de interesse por dirigir uma organização, por dirigir uma parte da organização, havia grupos de interesse, mas era num sistema muito mais colaborativo e também num sistema profissional, pelo qual tínhamos que responder perante os nossos comportamentos. A política é um mundo diferente. A política é um mundo diferente e eu senti um pouco essa... Inicialmente deve ter sido... Inicialmente foi diferente, pronto, e depois as coisas são como são e eu adaptei-me, nós adaptámos, tive a ajuda das pessoas que já estavam aqui assim na política há muito tempo e que me ajudaram realmente bastante nessa fase, na preparação das reuniões, na preparação dos projetos, na preparação das intervenções, que dá trabalho, atenção, dá trabalho. Na política dá trabalho, se nós quisermos fazer as coisas como deve ser, dá muito trabalho e é de muita responsabilidade, não é? E portanto eu senti um pouco essa situação, mas pronto, as coisas são como são e nós tivemos que nos adaptar e responder em conformidade com essa situação. Agora também lhe digo uma coisa, eu meti-me na política não foi só para concretizar projetos aqui acima em entroncamento, foi para também dar dignidade àquilo que é a participação de uma pessoa na política e trazer para a política um conjunto de comportamentos que não envergonhassem ninguém e mais, comportamentos que fossem motivantes para as outras pessoas se envolverem na política. E, portanto, alguns dos comportamentos que eu fui forçado a ter ali assim nas reuniões do Executivo fugiram um pouco a este meu objetivo, mas foi por causa das circunstâncias em que eles ocorreram. Porque eu estava numa perspectiva, eu e as pessoas que estavam comigo, numa perspectiva de colaboração, numa perspectiva de oposição, sim senhora, mas uma oposição construtiva e eu acho que nessa posição todos tinham a ganhar, principalmente o Conselho e todas as pessoas do Conselho tinham a ganhar. E portanto, uma das coisas que eu quero fazer se conseguir ser Câmara, se conseguir ganhar as eleições, é ouvir toda a gente, ouvir todos os partidos, ouvir as pessoas na rua, que é uma coisa que me dá muita satisfação, falar com A, falar com B. Ainda hoje estive num almoço em que um grupo de pessoas me convidou e estive a falar com essas pessoas. É uma satisfação que eu tenho porque ouvimos as pessoas que estão na rua, ouvimos os seus problemas e, portanto, faço isso com muita satisfação. E se
as pessoas que estiverem no Executivo tiverem esta vontade de colaborar de uma forma justa, de colaborar de boa fé, da minha perspectiva serão todos bem-vindos e, portanto, é um tipo de comportamento que eu quero implementar num próximo Executivo, se tiver essa possibilidade de ser a Câmara. Dar dignidade àquilo que é a função de um político aqui a nível municipal, apesar de eu não ser político, mas também devo dizer que gostava de ser político. E gostava de ser um bom político e gostava de ser reconhecido por isso. Porque a função do político, hoje em dia, e o papel de um político está, de alguma forma, desacreditado. Não é fácil. Está desvalorizado, assim como outras funções na nossa sociedade. É uma profissão de desgaste rápido, porque as exigências são muito grandes e, portanto, eu gostava de dar uma nova imagem a esta situação do que é o envolvimento numa situação política local. E falando numa nova imagem, e para finalizarmos esta entrevista, no debate dia 19 de setembro, para o qual eu convido toda a gente a acompanhar através do canal, dos canais sociais do Entrocamento Online do Mediotejo.net, haveremos de falar melhor, mas esta última questão tem a ver com a cultura, nomeadamente com o Cineteatro São João. Durante muito tempo o Entrocamento foi capa, entre aspas, já não há capas de jornais, mas agora há sempre artigos que iam surgindo dizendo que o Entrocamento era o único concelho com dimensão no distrito que não tinha um cineteatro com condições como aquele que temos agora. Qual é que é o papel que ele pode desempenhar na sociedade, nomeadamente da integração das pessoas, da vivência do espaço público? Porque nós olhamos para Torres Novas, por exemplo, tem um projeto cimentado e em que o Teatro Virgínia é um centro de fim de semana das pessoas. As pessoas vão jantar fora, ou seja, há toda uma envolvência económica, comercial, cultural, educacional que existe. Como é que vê o Cineteatro, que está agora a dar os primeiros passos? É possível ter uma agenda de 12 meses para a cidade de Entrocamento? É possível ter uma agenda de 12 meses e não só no Cineteatro do Entrocamento, noutros espaços culturais que nós temos e noutros que podemos transformar em espaços culturais, até espaços ao ar livre, em alturas do ano em que é possível fazer espetáculos musicais ou outro tipo de espetáculos. Mas nós só podemos ter cultura quando tivermos outro conjunto de condições asseguradas, nomeadamente as questões da segurança, nomeadamente as questões de educação, e depois então é que nós vamos ter condições para as questões de natureza cultural. Agora, se as questões culturais são importantes, são, assim como as questões associativas. As questões associativas também estão ligadas. E que também estão ligadas. Nós temos associações culturais, temos associações recreativas, até as associações desportivas podem ser englobadas numa atividade cultural de uma forma mais larga. E já estiveram no passado e com grande sucesso. Exatamente. Aliás, antes nós tínhamos os clubes recreativos, associativos e culturais e até há uma associação, uma congregação desses clubes, foi tradição. E, portanto, a cultura é importante, tal como as associações, porque dão um sentido de identidade a uma comunidade, dão um sentido agregador a uma comunidade, principalmente se a expressão cultural for feita pelas pessoas do concelho. E eu acho que temos que desenvolver isso. E temos exemplos aqui no nosso concelho de pessoas que têm hoje uma proeminência significativa em termos culturais. Não vou chamar ninguém pelo nome, mas todos sabemos quem são, que também não quero ferir suscetibilidades com as outras pessoas que estão envolvidas na produção cultural e artística do concelho. Isso dá orgulho a ser de uma localidade, de uma comunidade que tem esta expressão cultural, dá sentido de comunidade, dá sentido de identidade, sentido de pertença, não é? E para além disso, os espetáculos são momentos significativos que as pessoas não esquecem, são muito enriquecedores para a vida das pessoas e são motivadores para os mais jovens para fazerem igual ou melhor
no até ao nível da qualidade de vida, de ter espetáculos, ter qualidade, uma oferta de qualidade cultural, isso aumenta a qualidade de vida das pessoas. Aumenta, claro, aumenta a qualidade de vida das pessoas, aumenta o interesse das pessoas e faz outra coisa, traz as pessoas para a rua. Traz as pessoas para a rua, traz as pessoas para o convívio, traz as pessoas para viver a cidade, traz as pessoas para viver os espaços que nós temos e também combate a segurança, porque mais pessoas na rua também combatem a segurança. E, portanto, cria uma dinâmica muito grande e depois tem as outras dinâmicas que referiu associadas, a dinâmica económica, não é? Depois as pessoas vão consumir aqui, vão consumir ali, depois vêm com os familiares, acontece muito no caso dos eventos desportivos, dos mais jovens, vêm as crianças e os jovens, mas depois vem a família atrás, não é? E há a promoção da cidade. Há a promoção da cidade e cria-se outra imagem para a nossa cidade e nós precisamos de ter aqui assim outra identidade, precisamos de ser reconhecidos para além da cidade ferroviária, para além da cidade dos fenómenos, que é um aspecto importante também em termos económicos, e acabamos de não falar nisso, para além deste rótulo que nós temos, também temos associado a questão da cidade dormitório, que eu acho que é um exagero, porque nas outras cidades também se dorme, não é só no entroncamento, e portanto temos isto associado e temos associado a alguma questão relacionada com a insegurança. E nós temos que valorizar o que de bom temos. O que é que de bom temos? Temos as associações, temos a produção cultural de algumas associações e de algumas pessoas individuais, temos o bonito, que é um pulmão verde aqui da nossa cidade. Nós queremos aumentar a área e queremos criar um segundo plano de água. E depois temos, como referiu, o espaço do Cineteatro, que pode ter, e eu vou voltar ao início da questão, pode ter programação para 12 meses. Até porque, e só não tem porque, o espaço, nomeadamente o palco, as dimensões do palco, não foram feitas de acordo com aquilo que deviam ser feitas. E por isso, o Cineteatro do Entroncamento, apesar de poder ter feito espetáculos depois da sua reconversão, perdeu o financiamento que a Secretaria de Estado da Cultura permitia a salas de espetáculos que tivessem determinado tipo de condições para poder fazer a sua programação anual. É verdade. E, portanto, o Cineteatro do Entroncamento não foi validado, digamos assim, não foi certificado, é o termo certo, não foi certificado para este tipo de financiamento, porque o palco, nesta última recuperação do Cineteatro, não foi feito de acordo com aquilo que eram as exigências. E pessoas de responsabilidade do Executivo foram avisadas dessa situação pelos arquitetos que estavam a fazer a obra e não deram ouvidos àquilo que lhes foi dito. E nós perdemos aqui financiamento para fazer programação durante 12 meses. Ok. Diga aos nossos seguidores, leitores do Entroncamento Online, que são cidadãos do Entroncamento, mas também são cidadãos de outros municípios, mas em específico para os do Entroncamento, porque é que as pessoas vão votar em si? As pessoas podem votar em mim, podem votar na minha equipa, podem votar neste nosso movimento e na nossa coligação PSD-CDS, porque podem e têm a oportunidade de o fazer. E é uma oportunidade para melhorarmos o nosso entroncamento, para ultrapassarmos os desafios que neste momento temos pela frente. E os desafios são muitos. A cidade está feia, a cidade está suja, temos lixo por todo o lado, é uma desolação significativa e, portanto, nós, só por este aspecto, mas não só por este aspecto, precisamos de mudar o rumo que o Conselho tem tido nos últimos anos. É um novo ciclo, é um novo momento em que podemos apostar na mudança. Para isso nós construímos uma equipa de pessoas com provas dadas noutras áreas de atividade, com experiência, com conhecimento da realidade do entroncamento, ligadas ao entroncamento e com potencial para mudar o nosso Conselho. No entanto, nós, nestas eleições, precisamos, por ser precisamente um momento difícil, precisamos de todos e de todas as pessoas a votarem. E mais, precisamos do voto útil de todas as pessoas no nosso movimento, na nossa candidatura, para podermos ter confiança e uma garantia significativa para podermos mudar o nosso Conselho.